noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Hoje nós vamos iniciar, então, uma série de lives, né, sobre uma roda de conversa com uma série de debates sobre diferentes temas, né, e hoje nós vamos falar sobre cultura e educação do campo. Bem, essa live está sendo organizada pelo Núcleo de Pesquisa Extensora Familiar e Agroecologia da Universidade do Estado de Mato Grosso, do campus universitário de Alta Floresta. Então, esse projeto, Roda de Conversas, nós vamos debater durante esse mês de setembro, início de outubro, diferentes temáticas que têm por objetivo subsidiar uma proposta de desenvolvimento da região. E aí, essa proposta de desenvolvimento nós vamos entregar a todos os candidatos e candidatas às eleições municipais deste ano. Teremos dois convidados, o Duvan Ricardo Murilo Escobar. Ele é colombiano e atualmente está morando no Brasil, em Minas Gerais. O Duvan, ele possui graduação em Ciência Política pela Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá, em 2013. O Duvan é mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 2017, e atualmente ele é doutorando no programa de Antropologia Social pela Unicamp. E ele teve e tem por orientador o grande antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, que eu tive prazer de ter algumas aulas com ele lá na Unicamp. O Duvan também ele é fotógrafo, ele tem experiência na realização de ensaios documentais e tem participado de múltiplas exposições no campo acadêmico. Ele também foi professor visitante da Universidade Intercultural MISAC em 2017. O Duvan ele trabalha desde 2010 com pesquisa com populações tradicionais do norte dos Andes e Amazônia Central brasileira, atuando nas linhas de pesquisa em etnologia, antropologia política, tradição de conhecimentos, antropologia visual e conflitos socioambientais. Então, nós teremos a participação via áudio do WhatsApp do Duvan, uma vez que ele mora em Minas Gerais e lá, infelizmente, acabou a energia e ele está no escuro. Contamos com a presença da professora Rosane Duarte, pedagoga pela Universidade Federal do Mato Grosso, em 1993. Ela tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Tem doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela UNB. E ela é professora titular da Unemate aqui de Alta Floresta. Ela tem experiência na área de estudos sobre educação, ocupação da Amazônia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, gestão. Wagner, e eu nunca participei antes de dessa forma, né, de falar com o computador, de repente olhando para mim mesma e imaginando que outras pessoas agora ou em tempos diferentes. É novo, que nós temos que nos habituar dessa situação, mas que também é extremamente, por um lado, positivo a possibilidade de você poder falar não estando no lugar onde as coisas estão acontecendo. Nesse momento, eu estou em Campo Grande e falando numa conversa que tem sua origem lá em Alta Floresta, um outro professor lá de Minas também falando ao mesmo tempo. E a gente pensa que aí temos todos esses problemas técnicos, né, que também ainda não temos suporte para fazer todas essas coisas, mas a Unemate é um lugar eu costumo dizer, de sonho e de coragem, porque a gente quase não tem muitas coisas, mas a gente tem uma coragem imensa de fazer as coisas. E a gente sonha, nós somos todos sonhadores, e alunos, professores, e aí a gente sai fazendo essas coisas e aprendendo e sabendo não muito bem como fazer, mas vamos lá. E o desafio para mim hoje é falar sobre educação no campo.
essa minha formação, como o Wagner já me apresentou, eu sou pedagoga e estudei educação. Na pedagogia, a gente se dedica a estudar as várias formas de ensinar e também de aprender. E quando a gente pensa numa forma de ensinar e de aprender, nós estamos falando em pedagogia, ou a forma de aprendermos, as formas de ensinarmos, as metodologias, aquilo que fundamentam essas metodologias, o currículo de uma escola. Então, todos esses elementos é a minha formação básica. E eu, em relação ao campo, eu até vou introduzir a minha fala fazendo um retrospecto pessoal, dizendo um pouquinho da minha experiência com a educação no campo, que eu sou aluna da educação no campo. Eu estudei as minhas 2 séries, séries iniciais, numa escola rural, numa sala multisseriada, com alunos que eram filhos de agricultores e que trabalhavam também na roça, junto com os pais, que trabalhavam no cuidado dos animais, nos cuidados da casa, e iam para uma escolinha estudar com a mesma professora que tinha uma formação que era pouca coisa mais daquilo que ela ensinava. Ela normalmente tinha as 4 séries iniciais, e ela ensinava as 4 séries iniciais dentro de uma única sala. Então, a minha primeira experiência de sala de aula foi numa escolinha dessa, na escolinha Nossa Senhora de Lourdes, município de Nova Tebas, no interior do Paraná. Isso aconteceu mais ou menos no ano de 1975. Passado 20 anos depois, 1995, eu já tinha formado em pedagogia, retornei para Alta Floresta e fui ser supervisora das escolas da rede municipal. Então, eu me reencontrei com a sala de aula que tinha sido meu início de formação. E lá, na Secretaria Municipal de Educação, eu fiquei por 2 anos trabalhando nas escolas rurais e vendo que não havia mudado muita coisa ainda. Naquela época, nós ainda continuávamos com a salinha multisseriada, com um professor que era dali da comunidade, e essa pessoa assumia ali a função de ser professora, de ser também a pessoa orientadora religiosa da comunidade, porque normalmente era alguém da igreja, porque a escola era a escola e também era a igreja. No final de semana funcionava como igreja, durante a semana ela funcionava como escolas. Várias escolas do município de Alta Floresta, elas tinham essa característica, porque funcionava no mesmo lugar. E a catequista era catequista e era professora. E com esse cenário de educação no campo, eu comecei a minha carreira profissional. E eu acho que aprendi mais do que ensinei, porque a gente acompanhava o trabalho desses professores e via o quanto eles estavam envolvidos, empenhados em trabalhar com seus alunos, mas havia também, assim como a professora lá dos anos iniciais, uma dúvida muito grande sobre o que realmente eles poderiam ensinar. E o que eles ensinavam era algo que vinha de fora, e essa de fora, de repente, era eu que estava levando, porque eu que levava o currículo para os professores, eu que levava aquilo que eles iriam ensinar em sala de aula. E então, alguns anos mais tarde, são poucos anos, em 1999, eu defendi minha tese de mestrado falando sobre a função das escolas no projeto de colonização de Alta Floresta, onde eu fui, com meus estudos, buscando uma metodologia, entender melhor como é que se deu esse espaço de escola do campo
dentro de um processo de colonização, dentro de um processo de expansão de fronteira agrícola. E mais tarde, agora já em 2019, também passando muitos anos depois, eu fui orientar um trabalho, participando da orientação de um trabalho de mestrado desenvolvido pela Janice na Escola Ouro Verde, onde ela falou sobre a participação dos pais na escola, numa escola rural, numa escola do campo. A primeira coisa que a gente, depois de fazer esse meu retrospecto e meu olhar para a escola do campo, olhando para a escola que fica na zona rural, e nesses dois espaços, tanto no Paraná quanto aqui no Mato Grosso, eu fui buscar um entendimento de duas questões. A primeira, que educação no campo, ela se amplia e ela não é só de escola de pequenos agricultores. A educação no campo, ela é muito maior do que uma escola que fica nessa zona rural de família de agricultores. Uma escola do campo, ela tem dentro dela as escolas quilombolas, ela tem dentro dela as escolas indígenas, que eu também tenho um contato com as escolas indígenas, porque já trabalhei no curso de formação de professores indígenas que trabalham e atuam nessas escolas dentro das aldeias. E lá também eu tive vários aprendizados para saber como é que, de repente, é esse desafio de fazer uma educação que não é uma educação que está na cidade, que não é uma educação urbana. Mas, quando a gente pensa no entendimento do que é uma educação do campo, vem a segunda questão, que é que currículo que se ensina, que se aprende dentro de uma escola do campo. Porque dentro da escola do campo, o que nós vemos hoje, eu já disse antes, eu ia levar lá na escola o que o professor deveria ensinar. A escola do campo, ela não tem um currículo. Nem a escola indígena, nem a escola quilombola, nem a escola dos pequenos agricultores, nem a escola do assentamento, elas não têm uma identidade própria. Elas seguem o mesmo currículo que é trabalhado na escola urbana. Então, a escola urbana, no sistema de ensino, ela tomou uma dimensão tão grande que ela não permite que em um outro lugar seja ensinado aquilo que se ensina na mesma escola urbana. Então, quando vamos para a escola na zona rural, não há um professor preparado para dar aula na zona rural. Não há um professor preparado para dar aula na escola quilombola. Não há um professor preparado para dar aula na escola indígena. É uma formação única. Se traz essas pessoas para os cursos de graduação e se faz uma formação e se dá acesso a essas pessoas a um currículo, e a própria escola se estrutura dessa maneira, de modo que sempre o que vai ser ensinado é a mesma coisa, porque temos uma normatização na LDB que garante que 70% dos conteúdos tem que estar dentro de umas diretrizes curriculares nacionais. E só 30% é que pode ser destinado às especificidades de cada área. Entretanto, a gente sabe que mesmo quando a escola organiza lá no seu plano, no seu projeto pedagógico, no seu plano PPP, nesse PPP da escola está escrito que essa parte destinada àquilo que seria característico daquele grupo, daquela região, a identidade daquele grupo, na verdade acaba não sendo daquela maneira, mas também já copiado de outro lugar. Porque vocês imaginem se a gente parte para a questão indígena. Nós temos em torno de 50 etnias no Mato Grosso.
e temos uma educação indígena para Mato Grosso inteiro, como se todos eles fossem o mesmo povo. E quando eu digo 50 etnias, são 50 povos com língua diferente, com costumes diferentes, com cultura diferente, com estilos de vida, com valores diferenciados, que têm rituais que são característicos deles, que têm mitos diferenciados. Entretanto, a gente recebe uma ordem, né, uma regra para a escola, porque se você sair desse sistema escolar e disser, não, hoje eu vou fazer uma escola 50% e vou trabalhar com as características aqui, você tem um preço que você paga, porque você tem um sistema de avaliação que vai cobrar aquele 70%. E que ainda vai cobrar mais daquele 30% alguma parte. E que, assim, as escolas vão se reproduzindo e, se de repente, nós não temos uma educação no campo. Quando eu penso em Brasil, eu penso que nós não temos uma educação no campo, para o campo. Nós temos uma educação que ela é geral para todos, e isso é bom, mas isso também é uma forma muito complexa, porque passamos a tratar os diferentes de forma igual. E nós temos que tratar os diferentes de forma diferente, de acordo com as necessidades de cada um. Entretanto, o discurso da uniformização das coisas faz com que um aluno que more lá, um ribeirinho, que more lá na Amazônia, aprenda com a mesma palavra que aprende o menino que mora lá em São Paulo. E a palavra que o menino lá de São Paulo fala pode não ter nenhum sentido para o aluno que aprende lá na escola ribeirinha. Paulo Freire, criticado e amado, né, Paulo Freire, nos diz que a leitura de mundo pressupõe a leitura da escrita. Para que você acesse o mundo da escrita, você precisa ler o mundo. E se uma criança não pode ler o seu mundo, porque o seu mundo não cabe dentro da escola, como que essa criança fica dentro dessa escola? Em que essa escola contribui para a vida desse aluno? E aí a gente começa a pensar, para que então serve uma escola? Para quem que serve essa escola? Pensando na estrutura que nós temos hoje, na educação que é feita na zona rural, com esse sistema novo que criaram os núcleos de ensino, e os alunos têm que viajar por horas de ônibus para chegar até uma outra comunidade que já não é a sua comunidade mais, né? Já não discute mais os problemas da sua comunidade, para estudarem todas no mesmo lugar, para facilitar o contrato de professores, para facilitar a distribuição de merenda, mas ninguém pensa em facilitar o currículo, em abrir a possibilidade de que a criança possa realmente levar o seu mundo para dentro da escola. Porque o que a gente vê é uma escola que vem de fora e entra na vida da criança. E aí nós temos muitos professores que dizem assim, mas os pais não querem participar, na zona rural os pais não participam, na aldeia os pais não dão importância para a escola, lá no quilombo as pessoas não querem, não participam, os pais também não vão à escola. Por que será que ninguém vai à escola? Por que essa escola, essa educação que é feita, ela não consegue dialogar com essas pessoas? No trabalho que eu fiz com a Janice, eu percebi que ficou muito forte a questão da participação dos pais, a importância que tinha a participação dos pais na vida dos filhos, mas que nem sempre os pais conseguiam participar porque eles não sabiam do que os filhos deles estavam fazendo lá na escola. Distante da vida deles, não havia um elemento
que ajudasse esses pais a se conectar e se sentir parte da escola. Não havia um elemento que fizesse essa junção, né, daquilo que se vive com aquilo que se ensina, com aquilo que se aprende. Então havia esse distanciamento, não há, né, esse distanciamento que foi constatado lá no trabalho dela, e que nos mostra que, mesmo que em 2002 a gente tenha tido aí uma orientação, né, tenha sido elaborado diretrizes curriculares para a educação do campo, que tenha tido um olhar para o campo, porque a partir de até 2002 não havia absolutamente nada nos documentos que mencionasse algo diferente. Era colocado daquela forma, como uma forma única, como um currículo único, né, como a gente está tendo agora, né, tem a base curricular comum, que é nacional e que é para todo mundo igual. Então, todos os alunos aprendessem. Se o aluno, voltando a dizer, se o aluno de Alta Floresta, da 5ª série, estivesse aprendendo sobre... eu estou jogando aqui, fazendo uma suposição. Estivesse aprendendo a fazer... aprendendo conjuntos, noção de conjuntos. Os alunos de São Paulo estariam aprendendo noção de conjunto, o aluno lá do Rio Grande do Sul, noção de conjunto, e o aluno lá do Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, também estaria aprendendo noção de conjunto. Então, o currículo da escola é totalmente determinado dessa maneira. Nós também tínhamos um padrão em todos os sentidos, inclusive no material escolar, na merenda. Eu não sei, aí volta a minha pergunta, quem será que interessa esse tipo de uniformização de um processo educacional? Mas a partir de 2002, a gente tem uma participação popular maior. E com essa participação popular, a gente começa a ter um direcionamento maior para que as pessoas apareçam nesse cenário, que elas não só peguem informações de outros lugares, mas sim que comecem a colocar ali um pouco das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos. E isso vai fazendo com que a escola tenha uma outra dinâmica, ainda que isso não tenha avançado o quanto a gente esperava, mas a gente começou a ver que surgiram as escolas nas aldeias, que surgiram as escolas no quilombo, que passaram a existir escola dentro dos assentamentos, porque nos assentamentos e acampamentos não haviam escolas. Quando as pessoas iam para o acampamento, o assentamento, os filhos ficavam fora da escola, e aí começa a formar escola lá dentro. E essas escolas todas, elas começaram a buscar outras fundamentações. E dentro dessas escolas, alguns professores, nem todos, né, mas alguns professores começaram a colocar um pouco da identidade local aí dentro desse espaço, dentro dessa escola, para que as pessoas consigam olhar para a escola e se identificar com ela, passar a entender como se ela faça parte dessa escola. E aí a educação ela começa a tomar uma outra dimensão, uma dimensão, digamos, no contexto atual, as pessoas chamariam de uma educação perigosa, porque ela começa a ser uma educação que vai olhar para a luta, é uma educação que vai olhar para os movimentos sociais, é uma escola que vai olhar para a organização social, que vai se entender como classe trabalhadora, como indígena, como quilombola, como pessoa que tem importância, que não estuda uma história colonial, que uma história patriarcal, mas uma história que
vai dando espaço para algumas questões que elas eram invisibilizadas ou então elas eram mantidas longe da escola por conta do preconceito. E a escola do campo, ela é uma escola que ela tem que estar comprometida com esses elementos, ela tem que estar comprometida com os movimentos, ela tem que estar comprometida com a agricultura familiar, porque quem tem filhos para ir à escola lá no campo, para ir lá na escola rural, são os filhos dos trabalhadores. Os filhos do dono da fazenda vão estudar em São Paulo, vão estudar na Europa, vão estudar em Harvard, não estudam nas escolas do campo. Então, lá dentro começa a surgir organizações e a escola começa a partir daí ter também uma propulsão que faz com que as pessoas que estejam dentro dessa escola vá buscar uma formação, e nessa busca pela formação se busca Paulo Freire, se busca outros autores, se busca próprio Marx, para poder entender como é essa escola de povo trabalhador para o povo trabalhador. E muitas escolas há um avanço muito grande, a gente passa a ter até nomes diferentes nas escolas, né? A gente começa a ter escola chamada Florestan Fernandes, né? Começa a ter aí grandes nomes de sociólogos, de filósofos indo representar essas escolas. A Escola Paulo Freire, né? Como eu já falei bastante dele, fazem uma propostas, e aí com abertura para que cada escola elabore o seu projeto político-pedagógico, as escolas começam a usar esses 30%, né? Eu volto a reforçar, não são todas as escolas, mas são algumas escolas, elas começam a reforçar essa ideia de uma identidade mesmo do lugar onde está. O professor do lugar onde está falando para o aluno no lugar onde ele está. E aí você começa a ter uma escola que começa a dar sentido, né? Como a escola sendo um lugar de mudança. Uma escola que pode fazer uma revolução, né? Uma escola revolucionária. Na área que eu conheci, eu fiz um estágio pós-doutoral no México, e lá eu conheci as escolas zapatistas, são escolas que formam pessoas para revolução, que são política local, que conteste as formas de ocupação do espaço, que eles têm pequenas propriedades e eles enfrentam os mineradores, enfrentam as grandes hidrelétricas, eles enfrentam os grandes empresários que vêm para tomar conta de um determinado espaço, e eles estão lá fazendo enfrentamentos. E é uma escola que não está vinculada ao governo, é uma escola que é feita com a doação das pessoas, é uma escola que ela se construiu pela doação de uma parte do tempo de algumas pessoas, e elas vão lá e vão para que eles também tenham uma leitura mais ampla de vida e tudo mais. A gente vê que com a amada da BNCC, mesmo que tenha um capítulo lá dentro destinado a campo, que faça a menção, novamente você tem aí um engessamento, né, do currículo, você tem um engessamento das metodologias, você tem um engessamento dos conteúdos, e novamente vai se apagando dentro da escola aquela chama de fazer as coisas serem diferentes, de se trabalhar com a identidade local, com as questões locais, com os problemas locais, e junto com a comunidade ter realmente uma participação da família dentro da escola. Então a escola hoje ela é dada como algo à parte,
independente dela ser, até mesmo na aldeia, escola que são coordenadas e os professores são professores indígenas, destinada aos currículos que vão das secretarias municipais de educação, determinando que deve ser essa a forma de trabalhar. Então, entra um conflito bastante grande nesses espaços. Eu tenho muitos alunos que são indígenas, e eles dizem, professora, como é que a gente vai dar conta de fazer nossa cultura, e como é que a gente vai dar conta de fazer tudo que a secretaria pede, de normas, de regras e de que nós desenvolvemos. Se nós acompanhamos uma atividade na aldeia com os alunos, a gente não consegue colocar isso lá dentro do currículo da escola. Então, ainda que a gente faça alguma coisa diferente, a gente não consegue mostrar. E eu encerro minha fala dizendo que eu acho que pensar numa proposta de educação para o campo, a gente tem que pensar numa educação que seja voltada para o lugar onde está, para que pais, alunos e professores possam junto construir uma escola que tenha uma identidade local, e não que seja uma escola onde a gente vai lá por obrigação e que manda os filhos para lá por obrigação e que não serve para que haja um crescimento da comunidade. A escola não tem que ser na comunidade, a escola tem que ser da comunidade, tem que ter essa noção de pertencimento. E precisa realmente de estrutura, sim, para que ela funcione bem, mas ela precisa, mais do que estrutura, ela precisa ser um espaço de criação, um espaço de aprendizado, um espaço onde seja possível ensinar e seja possível aprender com liberdade e possa ser o espaço da gente sonhar acontecer. Obrigada. Professora, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente retorna com a senhora para fazer um debate. Tem algumas perguntas já no chat do YouTube, e aí a gente retorna com a senhora daqui a pouco. E agora eu vou passar a palavra, então, para o Dulvan, estudante de doutorado na Unicamp de antropologia, e ele é colombiano, e ele está morando em Minas Gerais, e ele mora na zona rural. Lá, infelizmente, acabou a energia, mas ele fez um esforço muito grande em enviar para a gente os áudios da sua apresentação. Então, eu vou colocar aqui os áudios no WhatsApp, para que a gente possa ouvir um pouquinho do Van falando sobre a questão da cultura. E aí vocês me dizem se vocês estão ouvindo, se está dando para ouvir direito, se está bom o áudio, tá bom? O volume, e aí, então eu vou dar voz agora ao Dulvan. Pessoal, primeiramente peço desculpas para vocês por não conseguir comparecer do jeito que seria o melhor, o mais certo. Me encontro em zona rural e a conta está dando muito problema. É difícil ter uma conexão tanto de energia como de internet, né? Mas quero agradecer o colega Wagner interessante a proposta dessa roda de conversa, principalmente porque traz questões para tentar colocar elas em diálogo, que, a meu ver, é necessário de ser feito, né? Então, pensar a cultura, mas também à luz da educação do campo, e, além disso, pensar também, talvez, de uma forma um pouco mais, seria, vou me atrever a definir como formulação de políticas públicas, pensando um pouco na possibilidade que vocês abriram para os candidatos participarem, né,
das rodas de conversa. Então, é muito interessante aproximar acadêmicos também de políticos, vamos falar assim. Talvez não seja a melhor palavra para definir, mas é clara, né? Acho que todo mundo entende. E trazer também várias áreas de conhecimento. Ocupa é a antropologia. E a partir daí vou tentar, né, a definição, ou as definições, melhor, que se fazem de cultura através da antropologia, costurar elas com, pensando na educação do campo, no mundo rural, e na forma como deve ser visto na hora de formular políticas públicas. Eu queria fazer um parêntese de uma questão que nos toca, me toca pessoalmente, mas acredito que toca a todos vocês. E é uma situação triste. Me refiro à pandemia e à desgraça que ela está trazendo nas regiões mais afastadas. Eu trabalho no Médio Xingu, na etnia Xicrim, com o povo Xicrim, entre o rio Pacajá e o rio Xingu. Antes de ontem, perdemos o chefe mais antigo da aldeia, o Bepto, ou as pessoas conhecem ele como o Onça. Ele era uma pessoa de 78 anos, entraria no grupo de risco, mas era uma pessoa cheia de vida, era uma pessoa muito alegre, cheia de vida, e com o grande propósito de sempre novas gerações junto com ele, para que aprendessem com ele. E é muito triste, me toca pessoalmente, e é lamentável. Atualmente, a perda dentro das aldeias dos povos indígenas está perto dos 800 casos de morte de indígenas, né? E é a pandemia, mas também o descaso desse governo, da forma como está sendo levada a saúde pública, e é jogar com vidas. Então é muito triste. São mais de 156 povos indígenas afetados. Isso equivale a mais de 70% das etnias do território nacional brasileiro. Estou falando. Esses dados eu peguei do ISA, da plataforma do ISA, estava vendo um pouco sobre isso hoje, e os dados são do 3 de setembro. Então, compartilho isso primeiramente também com vocês, porque me toca e toca vocês aí no da Floresta, no norte também, no Mato Grosso. E, bom, diante desse contexto, eu vou compartilhar essa fala, não sem deixar de lado esse sentir, né, pelo que está acontecendo nesses dias. Bom, desde a perspectiva antropológica, pensando na contribuição que pode ser dada na roda de conversa, eu diria que é propício trazer 3 definições de cultura. As 3, desde a perspectiva antropológica, repito, e elas são cada uma fiel a um contexto histórico, a uma escola, e a certos pensamentos também, mas principalmente o contexto histórico é fundamental para entender em que momento se constrói uma ideia ou mesmo uma escola, né, de conhecimento. Então, primeiramente, eu falaria da definição clássica de antropologia, se assim me permitem os colegas. Quando falo de definição clássica, estou me referindo a como era entendida a cultura no início da disciplina antropológica. Estou me localizando mais ou menos entre metade do século XIX até começo do século XX. Durante esse período,
a cultura é vista como um conjunto de elementos estabelecidos que dão vida e formam um grupo social dentro de um território. É como se fosse um pacote de elementos que otorgam homogeneidade a um grupo de pessoas. Então, estou falando que a cultura é vista de forma fixa. As pessoas nascem dentro dela e são enmarcadas por ela sem possibilidades de variações. Inclusive, essa visão, em alguns enfoques, em algumas perspectivas, se apoiou também da antropofísica. Antropofísica para estudos de etnias ou raciais se baseava se baseia, né, na medição dos corpos para definir as características da etnia, né? Então, um exemplo, o Império Britânico, que daí que sai a antropologia, né? Tem um instituto que foi fomentado pelo Império Britânico e ele financiava, o instituto financiava os pesquisadores para fazer trabalho de campo e definir as características principais físicas e comportamentais das etnias que estavam dentro das colônias, dentro dos territórios que eles estavam dominando. Recente, eu trazeria talvez o exemplo dos belgas, né? Começo do século XX, na atual Ruanda, na África. Ali tem duas grandes etnias, né, que são os Hutus e os Tutsi. Os Tutsi são os minoritários, porém eram os privilegiados pelo Império Belga. Eles, inclusive os belgas, mencionavam sobre eles nos registros que eram pessoas mais capacitadas, que eram com postura corporal mais ereta, cabeças maiores, mais inteligentes, e tudo isso foi acrescentando ao longo do século XX um grande ressentimento, um grande ódio. Acabou com aquele grande genocídio, né, no começo dos anos 90, 94, se não me engano, na Ruanda, que é muito triste, né, os Hutus matando os Tutsis. Vem daí, inclusive, foi influenciado pelo Império Belga, mas também teve essa concepção inicial do que seria a cultura como uma cultura física, né, e curiosamente, a antropologia se afastou disso rapidamente, mas hoje em dia esse conceito prevalece no comum, né? Então se fala muito a cultura matogrossense, a cultura paraense são melhores que os manauaras. Os manauaras são uma cultura melhor definida, etc., né? Estou falando no comum. E essa visão tem um apoio científico, entre aspas, né? Um apoio científico, entre aspas, no começo da mesma antropologia. Alguns colegas irão rebatir isso e isso aqui não, mas de acordo com a experiência, o estudo que eu tenho feito é isso. Então, é vergonhoso, mas é assim. Bom, passando um pouco desse viés clássico, quando a antropologia realmente se preocupa por se posicionar como uma disciplina rigorosa, com caráter científico, vem outras questões. E aí eu vou me posicionar no começo do século XX até a década dos 50, né? E vou trazer, são vários autores, mas vou trazer talvez o mais representativo da época, que é o Lévi-Strauss, né? E um pouco das ideias que ele desenvolveu em relação à cultura, né? No propósito também de estudo. Então, ele disse: as culturas de forma universal apresentam uma estrutura. Para Lévi-Strauss, a estrutura que compõe
uma cultura. A estrutura pode ser encontrada em qualquer população do mundo e sempre se apresenta um caráter de sistema, ou seja, um conjunto de elementos conexos que, modificando um, se sente em outros. Não sei se me explico. Toda cultura tem uma estrutura. Então, esse caráter de estrutura é universal. Eu consigo encontrar, se eu for estudar um grupo rural no sul de Minas Gerais, ou os Chavanti no Mato Grosso, ou uma etnia na Indonésia, vou achar uma estrutura, e a partir da estrutura vou fazer uma interpretação dessa cultura, né? Só que essa estrutura está dada de forma inconsciente e um aspecto pode modificar outro, se sente em outro. Então, pessoas têm umas certas práticas agrícolas de plantio. Se mexer em alguma dessas práticas, estou pensando um pouco na parte mais indígena, se mexer em alguma prática, talvez daqui a pouco tempo eles vão reclamar que estão se sentindo mais fracos em relação a outras práticas como a dança, como certos rituais, só pelo fato de que mexeu em alguma prática agrícola. Então, está tudo enlaçado, uma coisa é conexa com outra. Isso é uma ideia que traz a visão mais, talvez mais elaborada de cultura na metade do século XX pela antropologia. E está de forma inconsciente. Isso quer dizer múltiplas regras, mas elas não são ditas, elas não são manifestadas diretamente. Então eu vou lá e peço para meu vizinho um favor. Eu preciso estar. Então ele não pode recusar um dar e um receber. Só aparece sempre. São regras que são dadas de forma inconsciente pelos indivíduos, mas no coletivo. É importante entender também nesse conceito aqui que as sociedades, elas não estão isoladas. Descobrimos que formam grupos ou redes estreitas. Então, a diversidade de uma cultura em relação à outra não deve nos enganar em querer fazer uma observação completamente diferenciada e dividida. Pois a dita diversidade deve-se não ao isolamento dos grupos, senão que é dada de forma imanente nas relações que os unem. Então, por isso que em toda a sociedade estaria presente uma estrutura, né? Em resumo, ainda isolado, você tem uma conexão, tem um padrão relacional e que te vincula e que te faz criar laços com outras sociedades ou com outras culturas. Pensando um pouco no âmbito rural, é comum, né, fazer a diferenciação uma sociedade rural, sociedade urbana, as culturas rurais e urbanas. Elas estão conexas, não existem de forma separada. Não tem campo rural e, por outra parte, tem urbano. Isso é fundamental, inclusive, para entender a cultura na antropologia contemporânea. Já vou chegar aí nesse ponto. Então, o camponês não seria camponês porque nasceu no mundo rural, ou porque nasceu numa zona rural, melhor. Ele é camponês porque o campo está ligado com a cidade, através de múltiplas formas sociais, econômicas, redes comerciais, redes de parentesco, redes filiais, de afinidade. Sempre deve ser entendido como uma rede, como uma conexão. E a partir dessa conexão é que se define o sujeito, né? Então, no caso do camponês, ele se define como sujeito porque ele está
como um sujeito rural, numa zona rural. Tem toda uma construção histórica, tem toda uma filiação cultural, mas também está imerso em outras redes. No caso da Amazônia, inclusive, é muito interessante, porque a cultura, ela não se reduz, ela está dada, em certa forma, mas sempre no campo da interpretação dos sujeitos. Isso quer dizer que a leitura que eu faço é uma interpretação do meu intérprete. Não é mais possível ver a cultura como uma caixinha ou mesmo como uma pedra que eu guardo e levo comigo. Então não existe mais essa relação de que o pesquisador vai lá e pega os interlocutores, tira os dados e leva para o seu escritório, a biblioteca da faculdade e escreve um trabalho, e isso é a cultura. Então, um exemplo, eu pesquiso os bororo. Eu fui lá, fiquei um ano em campo, que nem faziam os antropólogos e os etnógrafos no século XX. O Levi-Strauss, né, veio aqui, foi lá no Mato Grosso, pesquisou os bororo, levou isso para o escritório dele na França, escreveu, depois nos Estados Unidos, escreveu sobre os bororo, e isso é a cultura dos bororo. Não, porque o que ele fez é primeiro, o que o interlocutor faz é uma interpretação do que ele vivencia. Então, se eu sou camponês, eu vivencio o campo de uma forma. E se um antropólogo vem me consultar sobre o que é o campo, mas essa resposta está imersa na forma como eu vivencio o campo. Então já tem uma primeira interpretação aí que é feita pelo intérprete. E essa interpretação é coletada pelo outro intérprete, que é o pesquisador. E já temos todo um fluxo de informação que reduz a cultura ao campo da interpretação. Essa é a palavra que se usa na antropologia, interpretação na cultura, né? Bom, com isso a cultura seria uma mediação social? Sim, porque é um diálogo constante do pesquisador com o interlocutor, uma mediação também, se pode ser, se me permitem, uma negociação. E aqui é interessante, inclusive, pensar esse termo no caso de quem está mais na parte de representação pública ou na formulação das políticas públicas, porque a cultura é necessário através de uma negociação. Como já falei, eu me defino, mas eu sou definido. Eu me identifico mais, eu também vou ser influenciado na minha identidade. Então é necessário um campo de negociação para entender a cultura como interpretação. A isso estou me referindo. E seja o político, seja o acadêmico, o pesquisador, entrar numa negociação se eu quero entender a cultura do outro. E claro, então a cultura está imersa num campo político, porque é negociado. Então, é um campo no qual a interpretação é vinculante. E essa é a grande quebra aí de paradigma. A interpretação tem que ser vinculante. Então, volto ao exemplo. Não adianta se o acadêmico vai na França e escreve o texto e diz que isso aí é o que é a cultura do índio. É necessário que a interpretação seja vinculante. Como? Existem múltiplas formas. No campo acadêmico, vamos mais à parte de escrita. Como que eu escrevo a minha dissertação, a minha tese?
como que escrita, pesquisa. Isso é uma grande preocupação nesse momento no qual estou me colocando aqui nos anos 80 para os 90 na antropologia, mas em modo geral nas correntes pós-modernas. Como que eu consigo transmitir essa interpretação da interpretação e como que vai ser ela mais fiel, né? Como seria ela mais fiel? Alguns vão dizer que trazendo, evocando melhor a fala do intérprete, então escrevendo já não mais em primeira pessoa, sino em plural da primeira pessoa, trazendo a pessoa no texto. No mestrado fiz esse exercício, né? Contando um pouco aqui do meu mestrado, foi uma escrita dialógica, foi uma subcorrente da antropologia, que seria a antropologia dialógica, que o que faz é fazer uma escrita conjunta com outros interlocutores. Então, já não tem a hierarquia no texto, já não é Duval, o antropólogo que escreve sobre os Chikrin. É Duval e Beptop Chikrin escrevendo um texto sobre os Chikrin. Não sei se ficou claro. E isso é uma forma de criar sujeito. E aqui eu já estou entrando no campo da educação do campo, que é o tema da minha colega também, que irá participar da roda. Mas a educação do campo, ela é influenciada pela educação popular, e a educação popular está na mão de metodologias de pesquisa participante. Então, estamos falando aqui já do campo epistemológico e metodológico. Nesse caso, a educação do campo, ela é criadora de sujeito, mas para fazer isso, no campo da sociologia e da antropologia, tem que ser reverta a colocação do pesquisador ou do professor e o interlocutor, trazendo uma fórmula simples do Fals Borda, que é o pioneiro, o pai, talvez, da pesquisa participante. O Fals Borda, ele fala o seguinte, ele disse: a relação até aqui eu diria duas coisas. A primeira, é fundamental entender que as culturas em forma de sociedades rurais, e nesse caso me refiro a camponeses, assentamentos e todos aqueles vinculados à produção primária de alimentos e formas também de produção agrícolas, assim como as populações indígenas, né, quilombolas, caiçaras, todas elas não estão dadas por si mesmas, nem são definidas de forma acabada. Elas são permeáveis, são híbridas, usando um conceito do Canclini, são transformadas e são transformadoras, ou seja, há mais e ainda mais na atualidade, o campo e a cidade, sendo essa premissa, estão mais que nunca conexos. Essa é a primeira coisa que eu diria em relação ao que eu já falei. E a segunda, a definição do sujeito rural passa pela identificação dele como um ser, com uma condição individual e coletiva tão digna e equiparável com a de um sujeito urbano. Eu estou falando aqui de uma relação sujeito-sujeito, horizontal, né? Do sujeito da vida rural e do sujeito da vida urbana. Um precisa do outro e um constrói o outro. Eu não me construo isso assim. Como já falei, cultura é vinculante, cultura é uma rede. E aqui então chegamos à questão, sim, mais próxima da educação do campo, e podemos observar que é necessário entender a cultura dessa forma.
ou seja, de uma forma mais flexível, para conseguir desenvolver uma proposta de educação que valorize e posicione a figura do sujeito rural. Finalmente, gostaria de dizer que, de acordo com como eu entendo, nesse caso da educação do campo, é também, bom, ela é herdeira da educação popular, e a educação popular não pode ser entendida sem a cultura onde é produzida. Aqui me lembra uma fala do professor Carlos Brandão, onde ele disse que é necessário, na educação popular, se fazer algumas perguntas. Perguntas como: educar para quê? Educar para quem? E eu diria, de acordo com o que eu falei aqui, talvez possa ser dito que a resposta a essas perguntas indica necessariamente que a educação tem que ser elaborada e construída a partir de um processo duplo, onde se redescubra o significado individual e coletivo que tem cada população rural. Ao mesmo tempo que esse processo de significação, e que, claro, é político, esse processo permeia e define os âmbitos pedagógicos, dando figura ao projeto educativo. Agradeço muito. Lamentavelmente não consegui uma conexão melhor. Espero conhecer vocês em outro momento, ao vivo e pessoalmente, por que não visitar vocês? Seria incrível. E qualquer dúvida, bom, se for possível hoje mesmo resolver uma roda de conversa, eu vou tentar. Não sei qual seria o melhor jeito, talvez aqui através dos áudios. Se não, eu vou deixar o meu e-mail e qualquer dúvida ou comentário vocês me podem fazer chegar. Eu tentarei resolver ou responder no mais breve possível. Pessoal, muito obrigado. Falo mais uma vez, muito agradecido com vocês. É bonita essa oportunidade e espero encontrá-los em uma próxima. Muita saúde para vocês e se cuidem bastante. Um abraço. Bem, companheiro do Van, hermano colombiano, muitas gracias, te extraño mucho. E dizer que eu conheci o Duvan na Unicamp, quando eu estava fazendo antropologia rural, a doutora Nachiele e o mexicano, professora, e o Carlos Rodrigues Brandão, que é um dos grandes nomes da antropologia no Brasil. E ele foi amigo pessoal, ele foi amigo, companheiro do Paulo Freire, né? Então, estudar a educação do campo, estudar aspectos relacionados à cultura, é necessário a gente conhecer esses autores, né? Para quem não conhece, estudar, se aprofundar nessa temática, é Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão. Professora, tem alguma coisa para a senhora comentar por enquanto, ou eu posso já ir para as perguntas? Se aprofundar nessa temática. É interessante como nem eu e nem ele conversamos e, de repente, tão longe, em lugares tão opostos, as falas acabaram se cruzando. Tudo bem que a gente tinha o mesmo tema, mas os enfoques eram um pouco diferenciados e a gente percebe uma linha de pensamento na fala nas duas falas. Foi muito gratificante escutar a palestra dele também, trazendo essa importante contribuição da área da antropologia para esse olhar que a gente faz na área da educação. Nós temos uma disciplina chamada Antropologia Educacional, que é uma disciplina onde a gente junta esses dois pensamentos e
ficou muito bacana ver assim o alinhamento de uma fala e da outra. Uma pena que ele não conseguiu participar, né, por aqui, né? Mas já valeu muito os áudios que ele nos enviou, e esses problemas técnicos acontecem, infelizmente, né? Sim. Professora, o Emerson Lino perguntou o seguinte para a senhora: se a senhora acredita que a agricultura familiar em Alta Floresta vai perder espaço para o agronegócio? E nós temos uma outra pergunta também bem parecida aqui, da Kemily. Diz que, professora, devido ao aumento do agronegócio em nossa região, a senhora acha, em nossa região, a senhora acha que haverá o fechamento de muitas escolas do campo? Nós sabemos que esse movimento, eu acho assim, a gente está vendo dia a dia a chegada de ferramentas, lojas, né, que vendem insumos, vendem ferramentas, ocupando espaço no comércio local, e vendo também já a mecanização de terra. E todo mundo sabe que esse caminho exclui a mão de obra do trabalhador. E como eu disse antes, o filho desses grandes empresários do agronegócio não estudam em Alta Floresta porque os pais nem moram em Alta Floresta. Quem estuda lá, quem trabalha são os pequenos agricultores. Há um movimento no Brasil, desde sempre, em expansão de fronteira, que é a abertura da fronteira com o pequeno, e depois o grande chega e vai derrubando as cercas e transformando tudo numa grande propriedade. À medida que vai se transformando numa grande propriedade, vai diminuindo o número de pessoas. A Alta Floresta, mais ou menos na década de 80, era uma cidade, um município começando, e era um sem número de crianças. Todo dia chegavam colonos para pequenas propriedades e traziam as crianças, e essas crianças todas precisavam de escola. Então havia uma preocupação muito grande com o número de escolas para serem abertas. Hoje a gente vê o contrário, estamos pensando nas escolas que estão sendo fechadas. Então eu acho sim, se o agronegócio vier para a cidade com força total mesmo, e mecanização da agricultura, mão de obra especializada, vai tirando o lugar do homem do campo, que vai indo para a periferia da cidade. Esse é um movimento que já aconteceu no Brasil inteiro, né, e agora se repete aí na nossa região. E essas pessoas vão para a periferia das cidades, as cidades vão inchando também, né, porque não há mão de obra para todo mundo, e o trabalho do campo vai desaparecendo, e as cercas vão sendo derrubadas, e as grandes plantações vão tomando lugar. E falando um pouquinho, né, copiando o professor Pico, lá de Sinop, ele diz que no norte do Mato Grosso, o grão de soja e o pé do boi vale mais que uma pessoa. Então a gente vê que a direção está caminhando exatamente para aí. E aí o que nós vamos ter é realmente mais pessoas na periferia, com subempregos, e daí aumento da violência e toda aquela história que a gente já bem conhece na nossa cidade também, que tem uma periferia aumentando cada vez mais. Eu morei em Alta Floresta num tempo em que o centro da cidade era infinitamente maior do que a periferia. Hoje a periferia já é muito maior do que o centro da cidade. Muito interessante essa fala, né? E também, com a chegada do agronegócio, vai se desconstruindo toda a questão da identidade, né, dos sujeitos do campo. Vai se construindo uma outra identidade, na verdade, de um outro produtor, de um outro agricultor, de um outro camponês, né? Enfim, tem toda essa questão também da identidade que o agronegócio acaba, de uma certa forma, destruindo, né? Professora, a Ana Carolina Silva Borges te dá os parabéns pela sua fala, e ela coloca assim que minha dúvida é como lidar com as identidades e os saberes extracurriculares
que fazem da escola um diferencial. Ana Carolina, muito obrigado. Sim, é mesmo difícil você trabalhar com isso tudo, mas partindo do pressuposto que tem uma coisa que eu considero que é fundamental quando a gente fala assim, liberdade de ensinar. Qual é o preço de ser livre para ensinar? É você ser criativo, porque quando você recebe alguma coisa pronto, você só reproduz, você não cria nada, você não inventa nada. Então, lógico que dá menos trabalho, né? Você ir para uma sala de aula e ter um livro prontinho com todas as lições e tudo mais, e você vai lá e vai fazer o que está no livro e pronto. Mas isso garante uma coisa que também é uma das coisas assim que me perturba sempre, eu volto nessa questão, que é a fala de uma pessoa uma vez que me disse o seguinte: na escola pública ensina os alunos a ficarem quietos. Na escola particular, o professor quer que os alunos falem, estimula a fala dos alunos. Então, nós temos aí uma diferença grande entre que tipo de aluno eu quero formar. Eu quero o aluno que questiona, o aluno que vai atrás, que entenda da sua realidade, que saiba que se ele começar, de repente, a produzir mel, ele vai criar um impacto ali no lugar onde ele está e ele vai precisar de condições para produzir esse mel que talvez uma outra forma de cultura, de cultivo, não permita que ele faça. Então, eu começo a dar a esse aluno elementos para que ele questione o lugar onde ele está, eu começo a dar condições para que ele comece a se organizar, buscar informações e simplesmente não aceitar mais as coisas da forma como vinha sendo aceito. Ou eu faço aquilo que está ali reproduzindo, mandando ele calar a boca o tempo todo, e vou ensinando ele que a sociedade vai mandar ele calar a boca, né, não falar nada para ninguém, não se levantar, não ir atrás, e quando acontecer qualquer coisa, aceitar como se fosse uma vontade divina, né, na vida dele, e não fazer mais nada do que é possível ser feito. Então, quando a gente pensa em ensinar e fazer esse processo de ver como que a criança aprende, é preciso, sim, a gente também tomar coragem de fazer diferente, de aprender a fazer diferente, de ser criativo, de parar de pegar aquilo que está pronto e fazer também do jeito da gente, com as coisas com os nossos elementos, com a nossa forma de entender, de questionar. O professor não pode ter medo de ouvir voz de aluno. A gente tem professor que tem pânico de voz de aluno. Ele quer dar aula para estátuas, não quer dar aula para pessoas. Pessoas se movimentam, pessoas falam, pessoas querem ir ao banheiro, pessoas querem falar, querem chorar, querem gritar, querem brigar. Então, é nesse contexto todo que a gente aprende, né? E aí ter esse entendimento, né, de que é possível. Entretanto, depende da gente se encorajar e fazer as coisas de uma forma diferente daquela que nós estamos assim tão acomodados, né? É sair da zona de conforto e ir para esse novo que às vezes não é tão confortável assim, mas é necessário. A professora Marla também enviou uma pergunta para a gente, dizendo o seguinte: como podemos incorporar melhor a abordagem mobilizada aqui em nosso trabalho na universidade e transformar a universidade? Como que a gente pode, então, incorporar melhor a abordagem mobilizada em nosso trabalho na universidade e transformá-la, né? Pois é, como... Uma vez que a universidade acaba, de uma certa forma, alguns cursos, né, específicos, acabam contribuindo para esse desenvolvimento desse modelo, que é o agronegócio, né, professora? Sim, porque está no currículo. Alguém colocou lá no nosso currículo isso e nós reproduzimos. Aí eu volto de novo a dizer, é preciso coragem para romper com esse sistema e falar de uma outra perspectiva.
falar de outros sonhos, falar de vida, né? Porque, do contrário, a gente vai fazer um enaltecimento, né? Vamos repetir a musiquinha lá, o agro é tech, é pop, não sei mais o quê, e vamos sair todo mundo defendendo a mesma ideia. Me chamou bastante atenção nos últimos dias no noticiário que haviam pessoas no Rio de Janeiro, perto das unidades de saúde, proibindo as pessoas de questionarem. As pessoas tinham que só elogiar. Se estivesse elogiando, podia falar, mas se não estivesse elogiando, não podia falar. Então, a gente também, enquanto universidade, tem que tomar muito cuidado, porque lá na universidade a gente tem os contrários, tem ideias diferentes, né? É uma universidade, é um universo de pensamento, e as pessoas vão, de acordo com os seus interesses, defender a sua forma de interpretação de mundo. Então, algumas pessoas vão defender, sim, que o agronegócio é a saída para a Alta Floresta, porque vão olhar da perspectiva de crescimento econômico, mas não vão olhar da perspectiva de distribuição de renda. Para quem olha para a perspectiva de distribuição de renda, vai olhar que o agronegócio ele concentra a renda, então está na contramão, então vai se posicionar de uma forma diferente. E criando espaços para que as pessoas possam discutir, furando a bolha também, porque às vezes a gente conversa só com quem conversa igual. De vez em quando eu acho que a gente não pode ter medo do conflito, assim como o professor não pode ter medo da voz do aluno, né? O professor não pode ter medo da voz do outro professor, não pode ter medo da voz do político, não pode ter medo da voz da comunidade, porque a escola tem sim que marcar o seu posicionamento, tem que colocar as suas ideias, independente de que se essas ideias vão ser aceitas ou não vão ser aceitas. Nós estamos escola para defender um modelo de sociedade, estamos escolas para construir uma sociedade. Que dê oportunidade para que os alunos tenham condições, né, de fazer suas escolhas, né, com responsabilidade, com consciência, né. Eu fui professor durante mais de 10 anos em uma escola do campo. Na verdade, eu estudei a vida inteira numa escola do campo, até o 3º ano do ensino médio. Depois, eu fui professor dessa escola durante mais de 10 anos, mesmo sem ter a graduação, porque na escola, naquela época, era comum não ter professores formados, então eu fui para a sala de aula já com 22 anos, terminando o ensino médio. Foi uma experiência incrível. Depois eu fiz agronomia, e aí a gente abriu os cursos de administração rural e agroecologia no ensino médio integrado, que é o ensino médio integrado à educação profissional na Escola Ouro Verde. Então, nós trabalhamos com a educação do campo nesse período. Não sei como está hoje, porque eu não acompanhei mais o trabalho, mas nós fizemos um trabalho bastante interessante com relação à educação do campo, partindo do conhecimento dos estudantes. Trabalhamos com um projeto de pesquisa, ou seja, a partir da realidade, a partir dos problemas que os estudantes tinham, a gente levantava os problemas, as soluções, escrevia projeto de pesquisa, e ganhamos vários prêmios em feiras, etc. Então, é possível fazer, sim, essa educação diferenciada, né, a partir da realidade dos sujeitos, partindo da vida concreta de cada um. Muitos alunos me perguntavam, ficava até irritado, os demais professores. A importância disso para a minha vida no outro dia, que eu vou levantar e vou tirar leite, né? Um exemplo. Então, eles nos questionavam sobre a importância, né, daquele conhecimento, daquele conteúdo que a gente estava trabalhando. Então, isso era muito legal para a gente, né? Às vezes a gente ficava um pouco irritado, porque a gente também não sabia, né? Porque a gente foi formado de uma forma, né? A gente também tem que pensar na questão da formação dos professores, né? Que os professores foram formados, cada um na sua caixinha, enfim. Então, a gente precisa também trabalhar com professores, né, com a formação dos professores, que seja uma formação não só para certificado, para no final do ano a gente contar ponto, mas que seja realmente uma formação que o professor consiga transformar a realidade dos seus alunos da sua escola. Bem, professora,
eu gostaria de agradecer a senhora pela colaboração. Eu acho que deu para a gente perceber aí um pouco sobre a questão da educação do campo, sobre a cultura com o nosso amigo Duvan, e com certeza todo esse material, toda essa nossa discussão vai nos ajudar a subsidiar a Unemat e enviar propostas interessantes aí para os nossos candidatos e candidatas.